esse, tal como alguns dos colegas aqui, esse é o meu último Conecta, né? E o leitorado, né, foi para mim uma experiência extremamente marcante, positiva, né? Eu vou levar para o Brasil, eu volto para o Brasil em outubro, em novembro mais ou menos, e vou levar boas maneiras, lembranças, né? E o Conecta e vocês, né, estão dentro dessas boas lembranças, dessas experiências que eu tive aqui, né? Toda vez que eu precisei conversar com algum de vocês, seja pessoal ou profissional, o que eu encontrei do outro lado, né, foi sempre carinho, apoio, reciprocidade, né? Então, muito obrigado mesmo a todos vocês e espero reencontrá-los em algum momento da nossa vida, né? Obrigado mesmo. Bom, eu trouxe aqui esse projeto, Palavra de Poeta, que nos outros Conectas eu sempre trago ele aqui e falo um pouquinho, mas de maneira mais com exemplo, uma ilustrativa, né? E agora eu resolvi trazer para falar um pouquinho do Palavra de Poeta, de onde ele veio, como ele está e como eu gostaria que ele fosse a partir daqui, né? É um projeto que eu tenho muito carinho, né? Um projeto antigo. E quem conversa comigo, inclusive no WhatsApp, né? Sempre quando saem vídeos novos eu mando, eu coloco nas redes sociais, que eu vou falar um pouco das redes sociais daqui a pouco. Na minha formação, né? Eu sempre, formação e atuação, né? Trabalhei com a literatura brasileira, as literaturas de língua portuguesa, né? Mas também sempre trabalhei e atuei, né, nessa relação de literatura e cinema, literatura e audiovisual, né? Tanto no Brasil quanto em Angola, tanto no IGE como na universidade, eu também já pude realizar, né, cursos ou algum evento que tinha essa relação entre cinema, entre audiovisual, né, e a literatura, né, de alguma forma. Sempre foi um grande interesse, né, e a partir de um certo momento foi também um interesse meu produzir algo nesse sentido, né? Então, autoral, na literatura e também no audiovisual, né? Em 2017, eu fiz já havia feito outros vídeos, né? A partir de textos meus, textos autorais, né? E outras coisas, mas esse vídeo, né, de 2017, ele marca para o Palavra de Poeta uma virada assim, né? Que aí eu decidi uma outra perspectiva para o Palavra de Poeta, que é esse vídeo aqui. Eu queria que está sem som, podia... Setembro chegou e, contra todos os cálculos, previsões e intuições, seguimos juntos. E sem que esperássemos, você gosta do carnaval, só como de onde foi que surgiu, né, a decisão efetiva de lidar com a Palavra de Poeta, né? Ele foi então criado de maneira que, mais ou menos como ele está hoje, em 2017. E foi criado, né, com uma ideia de fazer chegar a literatura, a poesia especificamente, de uma outra maneira ao maior número de pessoas, né? E sempre foi a ideia de trazer o livro na mão, valorizar o gesto de ler poesia em voz alta, né? E, vamos dizer assim, né, uma breve apresentação. A ideia desses vídeos sempre foi de levar, né, quem assiste, a leitura, levar a pesquisa, ao conhecimento, né, daquele poema e daqueles autores, né? E aí, quando entra, né, eu entro para o leitorado, eu chego em Angola no final de 2020, e em 2021, né, esse projeto, né, foi encampado aí pelo IGE, pela embaixada, né? E aí tomou também uma outra perspectiva de trabalho, né, que começou a ser feito, né, no primeiro momento, aí, então, para essa ideia de
fazer levar a literatura brasileira aos angolanos e apresentar a literatura angolana aos brasileiros, né? E nessa ideia também de alguns poucos vídeos trabalhando depois a literatura portuguesa, né? nesse trabalho. E daqui a pouco eu vou falar também, né, de para onde ele vai, né, esse vídeo. Aí, uma equipe, né, tu aí junto essa foto aí, da equipe que produz o Palavra de Poeta, né, assim, desde fotografia, né, desde o sujeito do som, né, então tudo isso, do microfone, né, toda uma equipe enorme, né, para fazer esses vídeos, né, eles são muito bacanas, né, eles são assim, transformam essa ideia, né, em vídeos maravilhosos aí, né, essa equipe angolana, e esse foi um cenário, né, que a gente montou no próprio IGL com os livros aí, que fez parte, né, dentro desses vídeos. Eu tenho um momento, né, em que eu faço essa breve apresentação e um outro de leitura. A parte de leitura é sempre num local de grande representação de Luanda, né, para a cidade, né? Então a gente vai atrás dessas locações, desses locais, para poder fazer a leitura, né? Esse projeto, então, ele é vinculado aí nas redes sociais, né? Foi criado aí vários canais das redes para o projeto Palavra de Poeta, né? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, né? E agora, né, assim, recentemente, desde o ano passado, uma agência de comunicação de Angola também está reproduzindo esses vídeos, né, nas redes sociais deles, né? E uma televisão, a TV Girassol de Angola, também está passando esses vídeos aí, né, como forma de reprodução. E aí nós temos esse que foi uma síntese do teaser. Vale a pena ouvir, ler e pensar. Próximo da precisão e do rigor. Consegue fazer poesia a partir do caos. Uma poeta que merece ser lida e celebrada. Sem dúvida, um poeta fundamental na língua portuguesa. Há um ano, o Palavra de Poeta está em terras africanas. E vários poetas de Angola, do Brasil e de Portugal foram apresentados em belos vídeos, tendo como cenário sempre a cidade de Luanda. A literatura é parte fundamental de nossas culturas, de lá e de cá, e precisa chegar a todos. É um direito de todos. Acompanhe a nova temporada do Palavra de Poeta em Angola. Poesia necessária. E aí, essa é uma foto, né, de um dos vídeos, tem ali a descrição. O livro que eu estou com ele na mão é de um jovem poeta angolano chamado Helder Simbad. É também uma das propostas desse projeto, né, ler tanto uma literatura já conhecida, nomes já conhecidos de Angola e do Brasil, como também, né, a poesia contemporânea. E como é esse vídeo aqui, aí tem um jovem poeta, esse livro do Helder Simbad, e tem esse que é um dos mais recentes, e que é de um poeta não tão conhecido no Brasil, mas que é da tradição angolana. David Mestre, pseudônimo de Luiz Felipe Guimarães da Mota Veiga, propõe uma renovação das formas de escrever em Angola. Uma renovação dos conteúdos muito exigida pelo próprio contexto angolano de seu tempo. Foi um crítico, um iconoclasta de um passado colonial e muito presente na circulação de textos, cadernos, suplementos literários, editoriais marcantes da literatura angolana. Um autor angolano com grande capacidade de invenção verbal e criação, que aponta para a valorização das simbologias, imagens, metáforas de sua cultura, o que garante, com esse procedimento, momentos decisivos para a literatura angolana.
é como um pássaro aberto na linha melodia. Ilha que se levanta e voa a partir do sol, lamento gritado da floresta por sua gazela perdida. Choro grande do vento nas montanhas, ao nascimento de um escravo mais na história do vale. Tua voz vem de dentro da cidade, de todas as ruas, bairros e leitos da cidade, onde houver um calor de pernas, contar o silêncio das horas guardadas a soco no sarilho dos ventres, com o jazzman a assobiar na escuridão dos pares a memória áspera do chicote nos porões do mundo. Esse projeto da Palavra de Poeta gerou outros vídeos de vários poetas angolanos que eu fiz na questão das armas, e esse último projeto aqui, que depois eu posso falar mais dele. A língua portuguesa é a quarta mais falada no mundo, sendo língua oficial em 9 países, Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Em todos eles, o português, rico e diverso, é transformado pelos seus falantes, pelo contato com as culturas locais e estrangeiras, e alcança, na literatura, a maior expressão dessa variedade e riqueza cultural, uma fonte de saberes profundamente enraizados nesses diferentes modos da língua portuguesa. Já há algum tempo, a cidade de Luanda, em Angola, tem sido palco de várias atividades literárias, encontros, festas, festivais. Há na cidade um interesse imenso pela literatura, e por ela passam muitos escritores e escritoras em trânsito, unindo África, América, Ásia e Europa. Resolvemos perguntar a esses escritores e escritoras como é escrever em língua portuguesa. A língua portuguesa, como todas as línguas, é um organismo vivo, e é a construção, é importante, eu acho, também dizer isso, é uma construção conjunta de todos aqueles que a falam, não é? E é assim desde o início, não é? E desde o início também é importante dizer que teve uma contribuição africana. Muitas vezes nos esquecemos que antes dos portugueses colonizarem a África colonizou Portugal durante 8 séculos, através dos árabes. Eu me desloco porque eu gosto mesmo, e ser uma poeta que escreve em língua portuguesa, bom, eu acho maravilhoso escrever em língua portuguesa. Eu aprendi algumas línguas ali e posso falar que a língua portuguesa é muito bonita, a sonoridade da língua portuguesa, eu sou realmente apaixonada. Eu não rejeito nada e procuro, inclusive enquanto escritor, procuro abater a ideia de ter uma pátria muito específica, e inclusive não acho assim muito que a minha pátria seja especificamente a língua, porque aquilo que nós procuramos construir dentro da língua, neste caso portuguesa, é quase uma coisa que também passa por não ser um idioma, não é? Por não ter idioma. É algo que vai buscar o que está silente. Acompanhe essa aventura da língua portuguesa em todos os caminhos vão dar em Luanda. Ngasa Kidila, muito obrigado.